Me chamo Cário Chesman e hoje nós vamos fazer uma live com o tema consequências. É isso mesmo. Falando sobre o início de tudo. Quando Deus colocou Adão dentro do jardim, que Deus criou Adão. Deus fez o Adão à sua imagem e semelhança, ali fez a moldura, soprou nas suas narinas e deu fôlego de vida. Preparou um lugar chamado Éden e colocou ele lá. Adão foi preparado por Deus para viver num lugar bom, num lugar maravilhoso. E ali preparou o Éden, onde tinha todo tipo de frutas. E ali deu ordem para ele cuidar dos animais, dar nomes aos animais, fazer tudo, cuidar de tudo ali. E todos os dias Deus vinha e falava com ele, conversava com ele como um amigo, como um companheiro. E viu ali que Adão ficava às vezes só. E o que Deus fez? Depois de um sono profundo, Deus pegou uma parte da sua costela e criou a sua companheira, Eva. Não é verdade? A Eva foi criada da costela do Adão. E ali, Deus já tinha preparado aquele lugar, já tinha preparado tudo e colocou Eva junto com Adão no paraíso. E recomendou que de todas as frutas comeis, menos da fruta que está no meio do jardim, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então ali não era para comer, já tinha uma ordem dada, uma ordem determinada. Isso para que ele obedecesse. Falou para Adão, Adão, não comer, não tocai na árvore que está no meio do jardim, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. E ali eles viveram uma vida ali maravilhosa, até o momento em que a serpente apareceu. A serpente apareceu e começou a envolver com a sua conversa e astúcia a Eva. E começou a fazer perguntas para ela. Eva, o que está acontecendo contigo? Não, quem disse? Quem te disse que se tu come essa fruta, esse fruto, tu vai morrer? Quem te disse? Nada. Isso que vai acontecer, o que vai acontecer é que você vai ser igual a ele. Você vai ser igual a Deus, você vai ter conhecimento, você vai ter entendimento, você vai saber de tudo. Olha, que loucura. A Eva começou a se envolver naquela conversa. Eu até queria imaginar como que era aquela conversa da serpente com a Eva, né? E ela começou a se envolver ali e daqui a pouco foi lá e caiu. Pão, pegou. Quando Eva deu a primeira mordida na maçã, o que aconteceu? Você pode responder para mim aqui o que aconteceu quando a Eva deu a primeira mordida na maçã? Hã? Você aí que está assistindo a live, o que aconteceu quando a Eva deu a primeira mordida na maçã? Quando ela pegou o fruto. A gente fala maçã, mas é um fruto, né, gente? É que simboliza. O pessoal fala isso aqui, daquilo outro, vamos deixar. Não vou falar mais maçã, não. Vou falar o fruto. Quando a Eva deu a primeira mordida no fruto, o que aconteceu? Você pode responder aqui para mim o que aconteceu? Vou aguardar você responder, hein? Hã? O que aconteceu aqui? Tô aguardando você, hein? Responder aqui pra mim. O que aconteceu quando a Eva deu a primeira mordida? Vou responder. Pode responder. Pode responder. Não fique com medo de responder errado, não, gente. Ela viu que estava nua. O Olímpio respondeu aqui. Os seus olhos foram abertos. Olha isso, hein? O Olímpio respondeu que ela viu que estava nua. E a Rita respondeu que os seus olhos foram abertos. E quem mais? Flávio Passos entrou. A pergunta que eu fiz foi, quando a Eva deu a primeira mordida no fruto, o que aconteceu? A paz, Flávio. Os seus olhos foram abertos. Gente, enquanto a Eva deu a primeira mordida no fruto, não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Quando ela deu o fruto para Adão,
Foi aí que aconteceu, foi na segunda mordida. Isso significa que Deus sempre, Ele dá uma oportunidade para nós. Sempre. Porque quando... Isso, Flávio, foi quando Adão comeu, exatamente. Porque às vezes as pessoas acham que foi quando Eva mordeu. Não! Foi quando ela deu para Adão. Adão, ele poderia simplesmente falar assim, Eva, ei, lembra que Deus falou para nós que não éramos para comer do fruto do conhecimento porque iríamos morrer? Hã? Ele poderia simplesmente repreendê-la ali e aí ter apenas as consequências ali daquele momento. Só que não. O que ele fez? Ele pegou aquele fruto e também comeu. Depois que Adão comeu aquele fruto, foi quando ele teve os seus olhos abertos e viram que estavam nus. Aí eles começaram a cair em si. O que a gente fez? Consequências. É o tema da nossa mensagem. E aí essa foi a introdução da nossa live dessa noite. Então, é dessa forma que acontece. Deus sempre nos dá uma oportunidade para a gente poder se redimir de tudo aquilo que Ele determinou para as nossas vidas. Gente, hoje nós somos livres para fazer tudo que a gente pode e que a gente quer, porém não o que a gente precisa, porque tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Nem tudo hoje é o que a gente precisa fazer, porque a gente pode fazer tudo, mas nem tudo a gente precisa, nem tudo nos convém. O Senhor, Ele fala que a gente pode até pecar, que a gente pode até irar, mas a gente não pode pecar. Porque não pode consumir o ato. Então assim, apesar do momento em que a Eva pegou aquele fruto e comeu, tinha ainda o momento da segunda vez, que Adão poderia simplesmente repreender. Vamos supor que Deus desse um castigo ali para eles, mas continuasse. Porque um entendeu que a obediência gera bênção. Só que não, só que ele foi no mesmo embalo. E aí o que aconteceu? Ele comeu também o fruto, e ali ele teve que abrir os olhos. E aí aconteceu que a palavra de Deus se cumpriu, porque aí eles morreram. Morreram por causa da desobediência. Então a consequência nas nossas vidas, ela vem através da consequência. Esse é o primeiro ponto. Eu separei hoje 2 pontos para a gente comentar aqui sobre consequência. O primeiro ponto, obediência. Que a gente tem que dar ouvido à voz de Deus. A gente tem que dar ouvido às coisas que o Senhor fala para nós. Muitas vezes o Senhor fala para nós que não é para a gente entrar naquele lugar, que não é para a gente fazer aquilo. E a gente vai e entra, e a gente vai e faz, e aí a gente sempre recebe as consequências. Muitas vezes as consequências nos levam à morte. Muitas vezes as consequências nos levam a um castigo muito duro. Às vezes as consequências nos levam a um castigo que gera gerações. Passa muitas gerações por causa da nossa desobediência. E pessoas que estão ao nosso redor também recebem essa consequência através das nossas vidas. Ou vamos supor um pai de família, que ele é o mantenedor da sua casa e ele desobedece. E aí acontece algo sobre a vida dele. Essa consequência sobre a vida dele derrama sobre a vida da sua família. Porque a sua família dependia dele naquele momento. Então toda consequência gera sobre a vida daquela pessoa que está fazendo o ato e desobedecendo, e também daquelas pessoas que estão ao seu lado. Por isso que hoje você, pai, você mantenedor, você responsável pela sua família, pense bem antes de desobedecer a Deus, de desobedecer os princípios de Deus, de desobedecer a palavra de Deus. Porque quando você desobedece a Deus, quando você finge não ouvir a voz de Deus ou finge não querer ouvir a voz de Deus, as consequências acontecem. A gente sabe o que a gente pode fazer e o que a gente não pode. A gente sabe, não adianta. E quando a gente está disperso, o Espírito Santo ele vem para nos avisar, nos alertar e começa a jogar assim, ó, na nossa mente, aquela lanterna vermelha piscando assim, atenção. E às vezes até faz um giroflex, né? E chama a nossa atenção para aquilo que a gente está fazendo, que não é da vontade de Deus.
A Bíblia fala que há caminhos para o homem que parece bom, mas no final é caminho de morte, caminho de perdição. Então Adão estava ali naquele lugar sabendo que ele não podia entrar no meio do jardim e mexer naquela árvore, naquele fruto. Ele não podia, porque se você mexer naquele fruto você vai morrer, Adão. E é dessa forma que Deus faz. Deus, ele nos alerta sempre e nos dá sempre uma outra oportunidade. Quando a gente obedece, consequência de tudo isso pode ser a morte. O Flávio fala aqui, consequência é o resultado de uma escolha ou decisão fora da vontade de Deus. Uou! Verdade, Flávio? É isso mesmo, consequência é o resultado de uma escolha, uma decisão, falta de ouvido, desobediente. E muitas vezes acontece mesmo. Por quê? Porque ao invés da gente obedecer e ser bem-sucedido e ter bênção em nossas vidas, a gente desobedece. E aí a gente recebe as consequências. Há outro ponto, para não ficar muito longa aqui a nossa live. O outro ponto, o primeiro ponto é desobediência. O segundo ponto, murmuração. O povo estava sendo liberto do Egito, passando por um deserto. E o Senhor mandando maná, o Senhor mandando comida todos os dias, nuvem, coluna de nuvem durante o dia para não queimá-los durante o deserto, porque era muito quente o deserto, coluna de fogo durante a noite para aquecê-lo, porque era muito quente, era muito frio à noite, quente de dia e frio à noite. E aí o que acontece? Deus mandando todas as provisões, não deixando faltar nada, suas roupas não desgastavam, suas sandálias não desgastavam. E Deus mandava provisão e o povo começou a murmurar contra Deus e contra Moisés. E o Senhor, por essa murmuração, mandou serpente de uma forma de um castigo sobre o povo. Mas mesmo assim, Deus mandando a serpente, e todos aqueles que eram mordidos pela serpente mordiam e não tinha antídoto não. Murmuração. O Senhor, ele fez uma promessa. Quando essa promessa ainda não se cumprir na tua vida, não é para murmurar, irmão. Não que hoje Deus vai te mandar serpente. Não, isso foi uma forma de castigo naquela época para o povo de Israel, o povo que ele estava libertando da escravidão, o povo que ele estava tirando de uma vida de escravidão para levá-lo a uma vida de posicionamento. Só que o povo não entendia e preferia murmurar. Muitas vezes no meio do caminho o povo lembrava do Egito. Lá no Egito não faltava nada, gente. A gente tem que entender que é o seguinte, que a gente entra num processo para nos levar a um propósito. Quando a gente para no meio do processo para murmurar, acontecem muitas consequências. Então, nesse caso, Deus ainda teve a misericórdia daquele povo e pediu para Moisés levantar uma serpente no deserto. Olha aí. Mandar uma serpente montar ali, porque todos aqueles que fossem picados, aí o antídoto era olhar para a serpente. Em Números 21 fala assim, e disse o Senhor a Moisés, fazer-te uma serpente ardente e põe sobre uma haste, e será que viverá todo o que, tendo sido picado, olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal, ou uma serpente de bronze, e pô-la sobre uma haste. E sucedia que, picando alguma serpente a alguém, quando esse olhasse para a serpente de metal, viveria. O povo murmurava contra Moisés e contra Deus. Deus fazendo bem, irmãos, nós não somos diferentes. Só que hoje não tem a serpente que o Senhor mandou, mas tem o pecado que nos consome. Hoje, quando a gente quando a gente murmura ao Senhor, quando a gente se desvia dos caminhos do Senhor, a gente hoje vai de encontro ao pecado. A gente vai de encontro às murmurações, falando coisas que não é para falar, fazendo coisas que não é para fazer, estando em lugares que não é para estar. E o que acontece? Acontece que o pecado nos consome, vai nos matando aos poucos. Mas em João 3, Deus manda um antídoto para nós hoje, que quando a gente peca, quando a gente se desvia,
quando a gente se afasta dos caminhos do Senhor. Eu já estou finalizando, meus irmãos, mas eu quero finalizar com essa mensagem aqui, falando a respeito de João 3, que fala lá no versículo 14, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também importa que o Filho do Homem seja levantado. Quando o povo era picado pela serpente por causa dos seus pecados, das suas murmurações, das suas blasfêmias contra Deus, eles tinham que olhar para a serpente para ser curado. Hoje nós temos a cruz, nós temos Jesus Cristo. Quando a gente pecar, sabemos que existe um advogado, sabemos que existe uma cruz, sabemos que existe um autor, um consumador, aquele que morreu por mim, morreu por você, morreu pelo meu pecado. Ele não teve pecado nenhum, ele foi sem mancha, sem mácula, ele foi caladinho, moído ali pelas nossas transgressões, pela minha e pela sua transgressão. Mas ele foi caladinho, como ovelha muda, ali ele morreu. E o seu sangue fez uma aliança para nos purificar, nos limpar. Quando a gente hoje for picado pelo pecado, pela murmuração, pelas nossas iniquidades, a gente olhar para a cruz e falar, ali existe uma saída. E a gente não se condenar ou não se autocondenar, porque achando que não tem solução mais quando a gente se desvia. Nós temos que entender que nós somos filho. Nós somos filho de Deus. Através de Jesus Cristo, nós somos feitos filho de Deus. E muitas vezes a gente não entende isso. Para que todo aquele que nele crê, fala aqui no João 15, João 3,15, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Filhinho, se você pecar, não esqueça que você tem um advogado. E esse advogado é Jesus Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando você recebeu uma consequência de algo que você fez, ou desobedeceu, ou murmurou, você nunca venha esquecer que Jesus Cristo está do teu lado. E Ele está do teu lado, te ouvindo, para te ajudar em tudo aquilo que você necessita. Porque muitas vezes, irmãos, a consequência ela vem nas nossas vidas, como foi falado na semana passada. Nós falamos sobre Sansão, que ele recebeu uma consequência, mas Deus nunca se afastou dele. Assim como nós, Deus nunca se afastou de nós. Deus nunca saiu de perto de nós. Deus, ele com a sua onisciência, ele está sempre em todos os lugares. Onipotência, onipresença, está em todos os lugares, com o seu poder, com o seu amor, que nos constrange muitas vezes por tudo que ele faz por nós. E quando a gente pecar, quando a gente for mordido pela serpente, quando a gente não der ouvido para que Deus falou para nós e nós, por algum momento, nos desviamos dos seus caminhos, nós temos que entender que Jesus Cristo, ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e lançar todo o nosso pecado, todas as nossas consequências no mar do esquecimento. Muitas vezes nós vamos ter que pagar por algumas coisas, porque tudo que a gente planta, a gente tem que colher. Não existe não existe uma outra forma. Só existe a forma de você não plantar. Mas se você plantar, você vai ter que colher. E muitas vezes esse plantio, ele faz com que a gente receba consequências duras. Mas essa consequência, ela vem para nos amadurecer muitas vezes. E outras vêm para nos matar de vez, para nos tirar desse plano terreno. Muitas vezes consequência nos leva a lugares que a gente não queria nunca estar. E nos dá sentimentos tristes, amargurados, que a gente nunca queria sentir. Muitas vezes nós entramos num mundo tenebroso por causa das nossas consequências, das nossas desobediências. Porque a gente quer, porque quer aquilo, e Deus fala que não é. Porque quando Deus fala não, mesmo Ele falando não, é porque Ele quer o nosso bem. E sempre vai existir uma segunda chance para nós. Amém? Glória a Deus. Eu tenho também uma consequência muito boa de uma pessoa chamada Davi. Essa foi a consequência da desobediência de Adão
e do povo de Israel, mas tem também a consequência boa de Davi. Davi também teve uma consequência ruim, mas Davi teve uma consequência boa, que é o que eu quero compartilhar aqui com você rapidinho para a gente finalizar. Que foi quando ele foi chamado para ser o rei de Israel. Samuel foi até a sua casa, Jessé trouxe seus filhos, mas não trouxe Davi. Davi foi chamado por último. Mas Davi foi ali ungido. Quando Davi saiu, quando Samuel saiu e Davi foi ungido a rei, Davi continuou na sua pegada, continuou fazendo aquilo que ele fazia. E ele esperou o momento certo para poder tomar posse daquilo que Deus tinha prometido para ele. Uma consequência de obediência. Ele teve muitas vezes a oportunidade de matar o rei Saul, que o perseguia injustamente, mas ele não fez nada disso. Quando Saul foi esvaziar o seu ventre, fazer necessidade dentro da caverna, Davi estava lá com o seu exército dentro daquela caverna. Mas Davi apenas rasgou um pedaço da sua veste para mostrar para ele que ele não tinha nada contra. Nada contra o rei Saul. E ainda ele fala para o pessoal que estava com ele: ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Ó, ai daquele que tocar no ungido do Senhor. E aí ele mostra depois para Saul que ele não quer nada de Saul, porque Deus já entregou para ele, e ele sabe que o tempo dele vai chegar. E enquanto isso ele continua servindo. Para quê? Para que as consequências negativas não viessem para influenciar no seu reinado. Olha isso, consequência. Irmão, de tudo que a gente faz, a gente recebe as consequências. Tanto as consequências boas, quanto consequências ruins. A maioria das vezes a gente fala de consequência, mas são consequências ruins. Você é um bom filho, você escuta os seus pais. Lógico que as consequências na tua vida vai ser uma consequência de bênção, uma consequência abençoada. Por quê? Porque você escuta, você sabe ouvir os seus pais, você vê os seus pais como exemplo e você começa a seguir os seus passos. Qual é a consequência disso? Bênção sobre a sua vida. Bênção sem medida sobre a sua vida. Porque é dessa forma que Deus fala para a gente fazer. Quando a gente começa a desobedecer os seus pais, começa a desobedecer aquelas pessoas que estão ali te ensinando o caminho da vida, consequências negativas. Eu tenho várias consequências negativas de desobediências da minha mãe. Minha mãe falava muitas vezes para eu não fazer algumas coisas e eu fazia. E muitas vezes eu aprendia com consequências negativas. E me feria às vezes, me machucava. Tenho cicatrizes até hoje. Cicatrizes até hoje de consequências de desobediência. Então são situações que a gente tem que aprender. Ou a gente aprende e começa a caminhar para consequências positivas para as nossas vidas, colher coisas boas. Porque consequências nada mais é do que plantio. Consequências nada mais é do que aquilo que a gente planta. Porque hoje a gente tem um casamento frustrado, porque hoje a gente tem empresas falidas, coisas pessoais que nunca deu certo, porque a gente planta em terras que tem espinhos, muitas vezes pedregulhos que sufocam a semente, mas nós temos que plantar em terra fértil. Quando a gente planta em terra fértil não tem consequência negativa, a gente vai colher 100 por 1, 1000 por 1, e a consequência de todo esse plantio vai ser positiva. Por que hoje o agricultor, muito difícil dele tomar o prejuízo na sua plantação? Porque hoje ele prepara a terra da forma certa e começa a colocar a semente certa. Aí ele rega, ele cuida daquela plantação e da forma correta ele começa a colher. Por que às vezes uma empresa não dá certo na nossa mão? Porque é resultado de consequências negativas. Resultado, consequências negativas, porque a gente inicia de uma forma errada. Porque a gente se precipita muitas vezes em fazer aquilo que não é para fazer, da forma como não é para fazer, sem pedir direção para Deus. E aí as coisas começam a caminhar de uma consequência que declina para baixo, que cai tudo. O mundo cai na nossa cabeça, porque a gente não entendeu a forma correta de fazer. Por que um casamento muitas vezes é frustrado? Porque não cuida dele da forma como é para cuidar. Não faz a manutenção como é para fazer. Acha que casamento é simplesmente casar e viver a vida que vive. Não. Existe manutenção nesse meio. Existe obediência, compreensão, companheirismo.
Existem todas essas coisas para que o casamento dê certo. Não adianta você querer casar e viver numa rotina de trabalho, uma rotina de igreja, uma rotina de festa, uma rotina de balada, uma rotina de bar, campo de futebol. Não! Você tem que ter tudo dosado. Você tem que saber que isso vai te levar a uma consequência. E qual a consequência disso? Um casamento bem-sucedido ou um casamento frustrado? O que você está plantando hoje para você colher? O que você está plantando hoje? Está te trazendo consequências boas ou consequências ruins? Isso é muito importante você entender. Que tudo que você faz na tua vida vai te trazer uma consequência. Amém? Glória a Deus. Fico feliz por vocês estarem aqui comigo até agora nessa live. E eu quero agradecer a vocês. Nós já estamos finalizando. Espero ter passado para você a mensagem que Deus colocou hoje no meu coração. Espero ter ajudado você a abrir o teu entendimento. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Que Deus te dê uma paz. Uma paz que excede todo entendimento. Uma paz maravilhosa. Que o amor do Senhor seja sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua casa. Que Deus te abençoe. Obrigado, Levi. Obrigado, pessoal, por estarem aqui nessa live. Que Deus te abençoe. Obrigado, Reinaldo Pereira. Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe grandemente. Você é uma bênção. Que Deus te abençoe, Tiago. Que Deus te abençoe, Tiago, meu amigo, meu irmão. Saudade de tu, cara. Que Deus te abençoe. Manda um abraço para a Suelane. Ô, glória. Que Deus abençoe vocês, viu? Pense nisso, que tudo que você plantar, tudo que você fizer, tanto positivo quanto negativo, sempre vai ter uma consequência. A partir de semana que vem, nós vamos estar com um convidado especial aqui nessa live, e você também vai ser o nosso convidado. Fica na paz. Obrigado por tudo. Que Deus abençoe. Até mais.